alguns problemas de tradução. Algumas colocado malignamente, tá? Malignamente. Não tira a essência. Poxa, mas nós temos que tomar cuidado. O menino já tá barbado, 2000 anos de idade, meu Deus! Tá nessa de criancinha. Não, eles foram prestar homenagem. Aí a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia, não era? Estava sujeito a quem? A mãe dele. Era uma pessoa obediente. Quando encontraram ele lá falando com os rabinos, é porque ele já tinha idade. Não era 12 anos que ele foi encontrado? Sabe por quê? É exatamente com 12 anos que o menino judeu vai conversar com os rabinos, fazer perguntas e receber perguntas. Agora vem o pior. Sabe o que eles lá falam que é a Torá? Ou a Bíblia como nós conhecemos? Eles falam assim, a Torá é coisa de criança. Por quê? Eles aprendem, é uma coisa que para eles não é que é pouco, mas é para criança. Agora, por que eu estou procurando aprofundar um pouquinho com vocês? Gente, há anos eu estou cansado de certas balelas dentro das igrejas. Há anos. Você vê a igreja crescer em número, mas não em santidade. Não é isso que a gente vê? Crescem-se os grupos e o pecado aumenta. É isso que a gente vê. Por quê? Por falta de conhecimento da verdade. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque ele foi oprimido, foi humilhado, porque ele não abriu a boca. Às vezes a gente tem que fazer, como é que você fala, Elaine? Dá uma de demente. De demente. Finge demência. Finge demência. Sabe? Porque a melhor coisa que você finge demência, fecha a boca, deixa rolar. Não é o que eu costumo falar? Eu quero que se exploda quem fala de mim, deixa o diabo usar. Porque eu estou preocupado com os meus pecados, eu estou preocupado com conhecer o meu Deus. Não quem fala de mim. Para mim, pouco me importa. Eu estou pouco me lixando. Porque para mim conhecer qualquer um de vocês, eu tenho que, no mínimo, conviver com vocês. Não é isso? Eu não tenho que conviver? Como é que eu vou aceitar alguém falar mal do... Eu não conheço Israel. O que eu conheço do Israel e da Bíblia não é nada. Se alguém vem falar mal dos dois para mim, eu faço assim. Tá. Se vier falar bem também, bacana. Mas eu conheço? Não. Sabe, que nem, vieram falar de você. Eu faço, tô nem aí, deixa o diabo usar. Sabe, mas quando eu conheço, eu sou apaixonado pela Celinha, sou apaixonado pela Elaine, sou apaixonado pelo Adriano, vocês dois eu estou conhecendo agora, apesar da distância. Então, quem eu conheço, eu tenho paixão. Agora, eu não fico dando lado para... Pode falar, Celinha. É recíproco, tá? Então é assim, a gente tem que aprender a conhecer as pessoas. É isso que a gente tem que aprender, a conhecer. Tá? E a gente só pode conhecer respeitando os defeitos, né? Principalmente os defeitos. Respeite, porque você também tem defeito. Né? Todos nós temos. Tem gente que se acha papo. Gente, eu convivi com pastores que não perdoavam ninguém, tá? Eu morria de dar risada. Fala pra mim, eu respeitava ele como pastor? Claro que não! Chamava de pastor? Sim, nessa parte eu respeitava, porque a pessoa lá em São Miguel tinha o título, eu fazia assim, tá bom. Pastor, por favor, pastor. Pastor, eu respeito como eu respeito qualquer ser humano.
É como deputado. Eu conheci vários deputados bandidos, que eu trabalhei 3 anos no meio de política. Eu chamava como? Deputado, o senhor. Eu respeitava ele sim, enquanto pessoa, enquanto uma autoridade. Mas eu considerava ele o quê? Ué, um ladrão. Um canalha, um mentiroso. Mas eu saí espalhando? Não, eu ficava na minha. Eu faço o que a Bíblia me ordena. Ore. Ore. Tá certo? Então é isso que nós temos que fazer. Tá bom? Conheçam a cada dia mais Jesus. Eu acho que o pouco que eu passei, né? Eu deixei coisas escritas aí que é bom para vocês lerem, tá? Vou dizer para vocês, muita coisa que está aí é tirado de alguma apostila, é claro, de pessoas estudadas, melhores do que eu, com certeza, que são bacharéis em teologia, porém, desculpa, eu não acredito em tudo, o que eu não acredito, eu passo para vocês, mas também não peço para vocês aceitarem, não. Eu falo assim, leiam, pesquisem, orem, busquem de Deus, que quando você começar a olhar para Jesus como um judeu, vocês já vão começar a mudar aqui, ó, a mentalidade. Quando vocês começarem a ler as Escrituras como um judeu, vocês vão começar a mudar a mentalidade. Poxa, então é assim que eles pensam? Poxa, então é assim que eles veem Yeshua HaMashiach? Sim, é assim. Hoje existe mais de 1 milhão de judeus convertidos. E a única igreja, irmãos, que está vivendo a igreja apostólica, não se preocupe, tem lá o da Coreia, né, o David Pyongyang Cho, mas pelas pesquisas que estão fazendo, as únicas são as da China. São as da China. As nossas, tá brincadeira. Só que assim, cabe a nós continuarmos orando, né? É muito mimimi, muita prosperidade, muita cura, muita fantasia, muita, sabe, muita coisinha que não... Aí quando você vai ver o andar das pessoas, ué, mas a pessoa não perdoa, a pessoa não... Aí você olha, ué, não estou entendendo. Mas aí que entra o farisaísmo. Ouça o que falam, ouça, preste atenção, mas não hajam como eles. Não é assim que a Bíblia ensina? Ouça o que o fariseu fala, mas não haja como um fariseu. Que o fariseu tem muita coisa boa para ensinar. Então, eu sou do princípio que é assim, todos nós estamos aprendendo. Ai daquele que acha que sabe tudo. Ai daquele. Tá? Eu já conversei com um muçulmano. Né? Eu fui indagado por uma muçulmana uma vez, só que eu usei o linguajar dela. Ela reclamando do marido brasileiro, eu deveria ter arrumado o marido árabe. Aí começou a falar, né? Eu falei, mas se você tivesse um esposo árabe, eles não têm costume de cantar outras mulheres na tua cara? Tem, mas era melhor que ter. Eu falei, entendi. Mas aí eu fiz assim, mas e Allah? Allah não admite traição. Allah não admite adultério. Ela já vermelhou. Então, não confunda a cultura com a santidade de Deus. Não confunda a cultura e que Deus vai aceitar a sua cultura para a gente passar por tudo aquilo que é santo. Não passa, não. Deus ninguém atropela. Aí que é a tradição dos homens, né? Que o Jesus quebrou. Exatamente. É isso. Ele nunca quebrou lei, mas quebrou as tradições dos homens. Você ia falar alguma coisa, Bia? Sobre aquilo que o senhor falou de ouvir o que eles falam, mas não agir da mesma forma, né? Acho que também se aplica, a gente não pode esquecer que aqui no mundo a gente é sujeito ao pecado, né? Somos todos pecadores. Sim. E independente do que a pessoa fizer, né? O que está passando o ensinamento, a gente não pode esquecer que todos somos sujeitos a... Pega o ensinamento. Tem que pegar. Os médicos, vou falar de médicos, vocês são médicos. Os médicos ruins também não passam boas receitas?
Aproveita a receita. O cara pode ter lá os problemas, mas a receita pega. O juiz soberbo não cansou de ouvir uma mulher lá bater na porta dele e não atendeu? Então, o que a Bíblia fala é exatamente isso. Aprenda, ouça, aprenda. E procura não agir. Você está vendo? Tá, então não faça igual. Seja diferente. Agora, para mim ser diferente, eu tenho que olhar para as Escrituras. Né? Como eu falei para o pastor esses dias, pastor, eu ajudei pastores que estavam em adultério. Mas eu não estava preocupado com o adultério dele, eu estava preocupado com as ovelhas que estavam lá para não desviar. Não é que eu ajudei. Sim, eu estava ajudando ele. Agora, o pecado dele é problema de quem, gente? Não era deles? É deles. Não é meu. O meu dever era fazer com que as ovelhas ficassem ali, num aprisco, guardada. Só isso. Então eu não me preocupo com o pecado de ninguém, porque eu já tenho os meus para me preocupar. Eu não participo de falação, que eu odeio falação, porque eu sou muito... meio grosseiro quando eu quero falar mesmo, já... finalmente eu já... no meio já e acaba o assunto. Só que eu não tenho raiva de ninguém, não fico com ira de ninguém, eu não estou nem aí, não tenho inimigo. Assim, eu não sou inimigo de ninguém. Se é meu, não tenho nada a ver com isso. Eu é que não posso ser inimigo de ninguém. Tá certo? Então a gente tem muito a aprender com a palavra e com o Senhor Jesus, né? Zacarias aqui, 12:10, ele prediz aí que o Messias foi traspassado, né? Isso ocorreu depois de Jesus ter morrido na cruz, quando traspassaram ele. E diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Tá? Haverá um pranto muito grande quando reconhecerem ao Messias. Aqui está falando de Israel, da casa de Davi. Tá certo? Aquela história que todo Israel será salvo, está falando do remanescente daqueles que se voltarão para o Senhor. É deles. A coisa funciona assim. Aceitou Yeshua? Não aceitou? Agora orem por eles lá. Eles carecem das nossas orações, como nós carecemos da oração deles e de todo o povo de Deus. Amém? Pessoal, hoje é só. Espero que tenham, que possam refletir naqueles versículos que nós lemos. Jesus não é qualquer um. Ele é falado desde Gênesis, tá? E eu acho que eu passei esses versículos para vocês tomarem mais cuidado no momento de ler. Leiam com mais cuidado, ponto, vírgula, tá certo? Senão vai ficar uma coisa meio incompreensível. Que uma vez chegaram para mim, eu estava numa igreja lá em São Miguel Paulista, de tarde, no culto à tarde, a mulher leu assim: Moisés, meu servo é morto. Ela não entendeu nada. Então, irmão Luiz, eu virei pro lado aí, os outros não lê direito, aí eu que pago a culpa. Fala, irmã, dá pro irmão explicar aqui por que Deus estava falando isso para Moisés? Eu falei, pois é, ele não estava falando para Moisés, não. Ele estava falando para Josué, que Moisés morreu. Sabe? Então, são essas coisinhas pequenas que chega a ser até engraçado, né? E aí umas lá tirou lá, por aquela mania de abrir Bíblia, né? Tarô, né? Os crentes reclamam de tarô, aí abre a Bíblia de qualquer jeito, aí sai lá que as irmãs, meu Deus, só tinha senhoras lá. Aí saiu a palavra que chamou a Israel de prostituta. Eu me rasguei de rir dentro da igreja. Mira bem, as irmãs, porque Deus está pedindo que a gente... Eu falei, isso é
para vocês parar com essa mania de abrir. Se isso fosse boca de Deus, você não tem que ficar forçando a boca dele, não. Ele fala a hora que ele quiser. Ele não está falando nada disso, chamou ninguém de prostituta aqui, não. Mas até que bem que eu concordo com ele, porque isso é prostituição da palavra. Né? Porque o pessoal vai com o dedo bem no meio para tentar pegar sauninho. Né? Pode reparar, ninguém vai para o lado de Apocalipse, ninguém vai lá para o lado... Não quer pegar no meio da Bíblia. Se ele acertar, der sorte, cai nos Salmos. Se errar, vai cair lá em Ezequiel, Jeremias, chamando de prostituta. Aí dá ruim. Aí as velhinhas ficam todas... prestar atenção, né? É isso aí. Porque vai que a pessoa da Bíblia ali, ó, tipo assim, você vai fazer uma visita na casa de uma irmã, você não tem entendimento na palavra. Aí essa irmã tá precisando de uma palavra, você vai e faz que esse crente fez. Abriu a palavra ali, tá em adultério. Eita, irmã, o negócio tá forte aqui, olha, tá falando de adultério, irmã. Aí a irmã fala assim, ué, mas eu não tô fazendo isso. Como que fica a cabeça dessa irmã? Pois é. É aquela... dizer que você falou, não lê, né, primeiro. Isso. Vai abrir o que É porque a Bíblia é assim, né? O pessoal pega a Bíblia e lê aquele versículo lá assim. Porque os profetas e a lei durou até João. Não é isso? Só que quando você olha para as igrejas, elas eliminaram só a lei, jogaram fora e permaneceram os profetas. Bonitinho eles, né? Ali está dizendo os profetas e a lei. Então, mas ali tem um contexto por trás. Né? Tem um contexto. Quais profetas? Que lei? Né? É isso que tem que ser visto. Porque Jesus chegou. Então, são profetas e profecias que falaram a respeito de quem? De quem? De quem? De quem? De Jesus. E de quais leis que eles... Olha, era das leis de sacrifícios referentes a quem? A Jesus. Pronto. Então, se eu for usar grosseiramente esse versículo, então eu vou falar para os cobradores de dízimo, não tem que cobrar dízimo, dízimo é lei, a lei acabou, durou até João só. Aí eles não vão aceitar. Tá certo? Então, irmão, assim, ó, leiam com cuidado. E, Elaine, não é questão só de entender, é a questão de ler direito. Né? Mas sobre a casa de Davi, ele está falando de quem? De Judá, de Israel, pronto. E sobre os habitantes de Jerusalém, aí ele está falando de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim quem? Aí ele mesmo fala quem é ele. Para o filho unigênito. Para mim que fui transpassado na... Você está vendo? Se lê direito, você vai embora. Agora, toda dúvida... é perguntar para quem tem um pouco mais de conhecimento. Só isso. Pergunta. Eu geralmente vou te responder assim. Se eu souber responder, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu respondo. Ainda bem que geralmente fazem pergunta que eu já sei. Porque se fizer o que eu não sei, você vai ter que esperar para mim poder te responder. Tá certo? É isso. Né? Um professor, irmão, eu não dei aula para um professor, eu passei uma informação para um professor de história que ela não tinha. E ela olhou para a classe e disse, é isso aí mesmo. Ela só não tinha a informação de quantidade de pessoas que morreram. Só isso. Tá certo? Porque a Bíblia, qual é o problema de estudar a Bíblia? Putz, vai demandar tempo, esforço. A Bíblia você tem ciência, tem história, tem cultura. Tem tanta coisa. Mas a Bíblia, ela não está nem aí com história nem com ciência. Ela está aí para Jesus e para a tua alma. Ela quer te salvar. Problema de ciência com cientistas, de história são com os professores de história, de arqueologia são com os arqueólogos, de medicina tem gente aí estudando medicina. Então não é para mim que você vai perguntar sobre medicina. Tem aí, ó, tem a Bia, tem o Israel aí. Então é com eles, não é comigo. Tá certo? Então é cada coisa no seu devido lugar.
Quer saber mais? Então não sirvo de professor para você não. Tem que ser um bacharel em teologia. Agora o cara lá vai ter todo conhecimento? Não. Te garanto que ele vai ter mais conhecimento do que eu. Mais informação do que eu. Vai ter muito. Agora eu não sei se ele busca na mesma fonte que eu busco. Porque eu estou vendo uns que eu não sei onde busca. Porque eu não busco nem em Armínio, nem em Calvino, nem em Lutero. Eu não busco neles não. Não busco neles. E eles têm coisas boas, mas não é neles que eu busco, não. Eu sei disso. Enquanto eles guerreiam por Armínio e por Calvino, eu continuo pregando o Jesus Cristo e esse crucificado. Que Calvino não morreu por mim, Armínio não morreu por mim, ninguém, quem morreu por mim, por você, foi Yeshua, foi Jesus. Esse morreu por mim. E a história desse está lá em Israel. Está lá em Gênesis, onde nós começamos, né? Está lá em Gênesis. Tá certo? É de Gênesis para cá. Então, apesar dessas pessoas terem coisas boas, pelo menos tentaram, colocaram a vida deles em risco. Né? Lutero mesmo pôs o pescoço a prêmio. Mas ele não acertou 100%, gente. Não acertou. Infelizmente, né? Infelizmente. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Que Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta à parte, deixa a pergunta lá no grupo e eu respondo. Pode deixar mesmo, o grupo é para estudo. Tá? O que vocês estão tendo é teologia básica, bem básica, porque precisa entender, conseguindo entender esses pequenos conceitos aí, vai ficar mais fácil na hora de vocês lerem a Bíblia. Possivelmente, logo, logo, a gente vai entrar, sabe em quê? As parábolas de Jesus. Mas, no conceito que ela foi falado, no conceito judaico. Ok? Ok. O grão de mostarda não é árvore. Tá? Não é. Então Jesus mentiu! Não. Eu só vou dar uma dica. O grão de mostarda ali representa a nação de Israel. Só isso. Ele não mentiu. Ele teve que falar de árvore porque ele tinha que falar de raízes. Tinha que falar de um povo insistente e persistente. É isso. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Que Deus guarde vocês em todos os caminhos de vocês. Amém? Fiquem com Deus e ótimo descanso. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.